Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Era uma vez um clube cujo qual o estado de origem parecia dominado pelo arquirrival nos últimos anos. Rival este que acabara de conquistar a América, e este já era o segundo título nas últimas 4 temporadas, com 3 finais disputadas, o terceiro troféu de sua história. E o clube da vez jamais havia conquistado este ou qualquer título internacional. Sua última decisão sul-americana tinha sido há 15 anos e não havia terminado com um final feliz. Este clube ousou desafiar a hegemonia do rival e, para tanto, contratou um técnico que pensava futebol fora da caixa. Um técnico que, no comando de um clube do interior do estado de São Paulo, havia chegado numa final do estadual mais competitivo do país. Dali para frente, em clubes de maior peso nacional, não conseguiu reproduzir sua filosofia a ponto de traduzir grandes desempenhos em resultados expressivos. Seus trabalhos, que tinham como assinatura ideias arejadas, nadavam contra a proliferação de sistemas táticos posicionais oriundos do futebol europeu. Com ênfase na compactação no setor da bola, assimetria organizacional e valorização da liberdade intuitiva dos jogadores, visando criar relações próximas e entrosamento das peças e gerar sobrecarga nas linhas de marcação e um certo estranhamento em quem tentava estudar aquele estilo de jogo. O material humano que ele teria em mãos era uma mescla de experiência com juventude, um goleiro muito ídolo de outro clube no país, um volante que virou zagueiro e já havia erguido a Libertadores 2 vezes, também por outro clube, um camisa 10 que também era campeão da América e que muitos davam como acabado para o futebol, um artilheiro que vinha de um outro rival e que deslanchou na carreira na fase mais veterana, e soma-se a isso um lateral esquerdo multicampeão que é cria de uma das categorias de base mais prolíferas do Brasil e que vinha acrescentar a experiência não só de vida, mas de colocar medalhas no peito. E falando de base, um zagueiro e um volante da atual seleção brasileira. Um outro volante jovem para completar um meio-campo. Um colombiano que foi um achado no mercado do exterior. E 2 apostas no mercado interno. Um na lateral direita, outrora marcado pela torcida, pela irregularidade que há 2 anos se destaca como o lateral mais regular do futebol nacional, e um ponta esquerda que sofreu com lesões, mas esteve bem disponível no jogo da vida desse clube, servindo companheiros para 2 gols. Mas antes de chegar nesse jogo, temos que continuar a história desse clube que começa no ano passado, com uma surpreendente campanha de terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e a classificação para a fase de grupos da Libertadores desse ano. O trauma de ficar de fora da festa antes dela começar também vinha do ano passado, com eliminação precoce nas eliminatórias prévias. De presente, um grupo da morte, com um gigante adversário argentino, um boliviano que tinha a altitude como seu principal ponto forte, e um peruano que tinha um técnico brasileiro e que poderia significar alguma ameaça. Nas primeiras 3 partidas, 3 vitórias, sem muitas dificuldades, incluindo um baile em casa contra o mais difícil dos 3 rivais. O segundo turno começa com 2 derrotas e uma certa apreensão para saber se a equipe iria se classificar na última rodada. O empate e a combinação de resultados dão o primeiro lugar ao clube na chave e a vaga nas oitavas garantida. No primeiro mata-mata, uma batalha na Argentina contra um time que de júniors não tinha nada. Os anfitriões abrem um placar que termina empatado, com direito à expulsão de uma das referências no time, em lance de azar e perna quebrada do adversário. Na volta, a aflição permanece até os minutos finais, quando o mesmo herói do empate na ida, aquele mesmo lateral outrora irregular, abre o placar e surge um talismã saindo do banco, que começou a temporada emprestado para ter mais espaço e minutos em outro clube. Nas quartas, a expectativa era de enfrentar o seu arquirrival, aquele mesmo que era o atual campeão da América, mas que este clube da história até estava conseguindo manter os duelos equilibrados. O título estadual tinha sido comemorado em cima deles ao virar uma final que tinha sido dada como perdida nos primeiros 90 minutos. Na Copa do Brasil, eliminação para eles, que empataram o primeiro
e venceram o segundo duelo. O desempate não aconteceu na Libertadores, porque o rival do clube foi eliminado pelo mesmo adversário que não deixou o clube entrar na fase de grupos na temporada anterior. Este era o primeiro grande fantasma para se exorcizar. Um paraguaio com nome grego e 3 títulos da competição, tornando sua camisa mais robusta. Nada disso assustou o clube, que venceu na ida e na volta, e agora teria um confronto doméstico nas semifinais. A esta altura, de franco atirador, o clube já era tratado como favorito. Lembram do técnico que era aposta com suas ideias inovadoras? Agora ele se desdobrava entre clube e seleção. Poderia ele ter sucesso e não ter problemas de foco em tal cenário? No primeiro jogo das semis, um empate em casa, quando jogava pior. Havia sofrido a virada e jogou os últimos 45 minutos com um homem a menos. No segundo jogo, longe de seus domínios, começou perdendo e sabe-se lá como o revés não ficou mais elástico até o minuto 81, quando aquele talismã que fez o segundo gol do jogo 2 nas oitavas de final igualou o marcador e seu artilheiro tratou de colocar o clube na final. O adversário, o maior clube da América, hexacampeão continental, dono da camisa mais pesada do continente, ainda que com um elenco bem mais modesto do que os que construíram sua tradição. A decisão seria jogada no mesmo templo que o clube costuma mandar seus jogos, o mesmo palco da decisão traumática de 15 anos atrás. O primeiro tempo da decisão foi a feição de como os mandantes gostam de jogar, controlando a posse e vendo os adversários com medo de subir pressão e gerar espaço nas costas das suas 2 linhas de 4. Funcionou por 36 minutos, quando o ponta esquerda, que por muitas vezes foi desfalque, se viu o artilheiro, que leu o movimento da defesa correndo para trás e na contramão correu para a entrada da área para receber o passe, finalizar e abrir o placar. O segundo tempo foi do clube empurrado para trás, tentando administrar o resultado, resistir à pressão e estocar quando tivesse espaço. Funcionou por mais 36 minutos, quando o lateral direito do adversário penteou na frente da defesa, arriscou de fora da área e achou o canto do goleiro para igualar o placar. A partida foi para a prorrogação, um fato novo em relação às fases anteriores, onde em todos os jogos, os adversários do clube dessa história empatou e foi avançando nos pênaltis. Dessa vez seriam necessários mais 30 minutos de futebol, com mais alguns acréscimos frutos de cera, checagens no VAR e expulsões, no plural. A primeira, quando aquele talismã saiu do banco para honrar a alcunha e marcar o que ainda não se sabia gol do título, mas no fundo ele imaginava o tamanho daquilo que acabara de acontecer. Até se esqueceu que já tinha cartão amarelo e foi pra galera. Não pode. O clube não ficou muito tempo em desvantagem numérica, já que no fim do primeiro tempo extra, um tapa na cara igualou o número de homens em campo, 10 contra 10, e uma promessa de ataque contra a defesa, totalmente atípico para as duas equipes nos últimos 15 minutos de jogo. O técnico do clube e da seleção brasileira abriu mão de qualquer estratégia ofensiva ou incomum que não fosse todos atrás da linha da bola, defendendo cruzamentos, infiltrações e finalizações de fora da área. A ordem era evitar mais um empate e quem sabe ampliar para matar o jogo. Numa dessas, a trave evitou o terceiro gol do clube, mas nem a trave ou um árbitro atrapalhado que parecia não saber quantos segundos cabem em 2 minutos de acréscimo poderiam evitar o inevitável. E convenhamos, o que são os segundos a mais de aflição para quem esperou 15 anos para ter uma segunda chance? Para quem esperou 121 anos de fundação para comemorar seu primeiro título internacional? E para o torcedor que viveu a vida toda por esse dia, o dia da glória eterna. Eu não precisei mencionar uma só vez os nomes dos personagens dessa história, nem do clube em questão, mas eu duvido que a quem interessa ouvir o que eu tinha a dizer sobre essa saga, isso importe. Até porque quando esse vídeo sair, nenhum deles vai ver uma hora dessas. Uma hora dessas, eles devem estar loucos da cabeça. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.